É inegável a importância das abelhas não só para a manutenção da biodiversidade, mas também na produção de alimentos. De acordo com a ONU, o principal papel delas é a polinização. Elas encabeçam 73% de todo o processo mundial, e não para por aí. Há também o mel e o própolis, ambos muito consumidos por nós seres humanos, e também a geleia real e a cera, essenciais para a própria sobrevivência da espécie. Essas são informações que você provavelmente já sabia, mas que elas apresentam um comportamento higiênico, eu duvido que sim. Ficou curioso? Vem comigo! As abelhas, de 15 a 20 dias de idade, apresentam a capacidade de detectar, descobrir e isolar crias que morreram ou que adoeceram, para evitar contaminação e preservar a saúde das demais abelhas da colmeia. As abelhas dessa faixa etária são consideradas de meia idade, uma vez que são mais velhas do que as abelhas chamadas enfermeiras e mais jovens do que as abelhas que realizam o forrageamento. Esse comportamento é provavelmente mediado por pistas olfativas. De acordo com um estudo conduzido por Marla Spivak e outros pesquisadores, o neuromodulador octopamina modela o comportamento e detém a capacidade de enviesar o sistema nervoso a fim de expressar um comportamento sobre outros. As evidências são de que a octopamina tem o potencial de facilitar a detecção e resposta de abelhas à ninhada doente. Você deve estar se perguntando como será que os pesquisadores descobriram isso? Pois bem, basicamente eles analisaram neurônios que expressam esse neuromodulador na região do eto cerebral do cérebro e medial aos lobos antenais, em dois grupos experimentais, um de abelhas higiênicas e o outro de não higiênicas. Além disso, eles também avaliaram como o antagonista de octopamina, que age bloqueando receptores do neurônio nos quais a octopamina se liga, influenciaria neste comportamento. Por fim, através de um eletroantenograma, um instrumento capaz de medir e registrar sinais elétricos da antena de insetos, também foram testadas como as respostas olfativas das duas linhagens foram afetadas pela administração oral de octopamina e de um antagonista de octopamina. A octopamina é uma substância que atua como neurotransmissor, neuromodulador e neurohormônio no sistema nervoso de insetos. De acordo com inúmeros estudos, ela é capaz de regular o comportamento de insetos, como o comportamento higiênico de abelhas. As abelhas que realizam esse comportamento exibem um aumento da resistência à doença, além de discriminarem melhor entre odores de pupas saudáveis e doentes. Pesquisadores acreditam que a octopamina modula esse comportamento, aumentando a sensibilidade olfativa das abelhas e permitindo assim que elas detectem os odores de larvas e pupas infectadas. Os resultados mostram que as abelhas que expressam comportamento higiênico possuem neurônios imunorreativos à octopamina e exibem marcação mais intensa do que as abelhas que não realizam esse comportamento. Em abelhas criadas para comportamento não higiênico, a octopamina aumentou significativamente a resposta eletroantenográfica a baixas concentrações de odor de ninhada doente. Por outro lado, em abelhas criadas para comportamento higiênico, o antagonista de octopamina reduziu significativamente a magnitude dessa resposta, uma redução não observada em abelhas não higiênicas. Tais resultados fornecem duas linhas de evidência, de que a octopamina tem o potencial de facilitar a detecção e a resposta das abelhas à ninhada doente. Os resultados mostraram que a probabilidade de ter coloração de neurônios imunorreativos à octopamina é significativamente maior naquelas abelhas de 15 a 20 dias de idade coletadas enquanto performavam o comportamento higiênico. Mas mesmo assumindo que o aumento da coloração dos referidos neurônios reflete uma regulação positiva da produção de octopamina em abelhas que realizam comportamento higiênico, mais estudos são necessários para determinar os mecanismos pelos quais esta potencial regulação positiva controla e modula a expressão do comportamento higiênico. Se as células imunorreativas à octopamina mais brilhantes que observamos nas abelhas com comportamento higiênico forem correlacionadas com níveis mais altos de octopamina no sistema nervoso, então tais níveis poderiam modular a sensibilidade olfativa da abelha. Também é importante ter em mente que, em um número de invertebrados,
é bem documentado que a octopamina é capaz de modular a sensibilidade de vários tipos de sistemas sensoriais. Por exemplo, demonstrou-se que a octopamina modula o disparo neuronal e aumenta a amplitude da potência do receptor nos neurônios antenais sensíveis a feromônios da mariposa macho, mas não receptor potencial de neurônios olfativos em outras espécies de mariposas. Em alguns casos, essas ações parecem ser mediadas pelos efeitos diretos da octopamina nos neurônios receptores, e não nas células de suporte associadas ao receptor. Assim, há uma bandeira que compactua com as descobertas de que os neurônios olfativos das abelhas são alvo da neuromodulação octopaminérgica, e que tal modulação pode ser seletiva e até específica. Pesquisadores acreditam que a octopamina modula o comportamento higiênico de abelhas, aumentando a sensibilidade olfativa e permitindo, assim, com que elas detectem os odores de larvas e pupas infectadas, uma vez que elas apresentam uma boa capacidade de discriminar esses odores. É interessante descobrir que são muitos os comportamentos que esses animais apresentam ao longo da vida, mudando suas condutas com o tempo. Uma das mudanças comportamentais mais surpreendentes é a transição de tarefas dentro da colmeia, como a alimentação de larvas, para as tarefas em ambientes externos, como o forrageamento. Assim, o limiar de estímulo para o desempenho de uma tarefa específica pode mudar com o tempo e as condições dos recursos. Essa capacidade é de extrema valia, pois ao remover as ninhadas doentes ou mortas em seu estágio larval e pupal, diminui-se o risco de infecção da colmeia inteira, o que dificultaria a produção de alimentos e a reprodução dos animais. Dessa forma, estima-se que somente 10% das colônias nos Estados Unidos e Austrália são higiênicas, sendo que esta porcentagem pode aumentar por meio da reprodução seletiva, que aparentemente não resultaria em custos para as colônias. O comportamento de higiene das abelhas pode ser analisado por quase todas as 4 questões de Tinbergen. Mas quem é esse? E o que são essas 4 questões? Bom, Nicholas Tinbergen foi um importante etólogo holandês que definiu as 4 facetas do estudo do comportamento animal. A faceta que se concentra no entendimento dos estímulos, das bases neurais, sistemas sensoriais e motores é a causa. Ela se refere aos mecanismos que disparam e controlam algum comportamento. A causa do comportamento higiênico das abelhas está correlacionado com a octopamina. A faceta função é uma pergunta do tipo porquê, e investiga a associação do comportamento com o aumento da chance de sobrevivência ou aumento do número de descendentes. Neste caso, o fato das abelhas retirarem do ninho ou colmeia os indivíduos mortos ou doentes evita que os saudáveis sejam contaminados e possam se reproduzir. A terceira faceta tem foco em como o comportamento surge e se modifica ao longo da história do indivíduo, chamado ontogenia, ONT. E por fim a filogenia, que é a faceta que foca na evolução do comportamento ao longo dos grupos taxonômicos. Um fato curioso sobre a taxonomia é de que o comportamento higiênico pode ser observado também em besouros, que também utilizam esse mecanismo para evitar disseminação de infecções nas ninhadas. Já as borboletas têm estratégias um pouco distintas para evitar essas contaminações, como mudar de ambientes infectados e se alimentar de plantas medicinais. E besouros e borboletas apresentam o mesmo ancestral comum que as abelhas. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal e dê um like. Até mais!